Bom, boa noite, pessoal. Eu tô fazendo essa videoaula aqui para vocês para ser uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora, que foi a parte dos conjuntos. Então, hoje eu vou falar sobre toda essa parte de conjuntos para depois na próxima vez a gente fazer uma aula com exercícios. Então, aqui a gente vai falar sobre a teoria elementar dos conjuntos. E aí você me pergunta de novo: ai, professor, esqueci, o que é conjunto? Então, conjunto é definido como todo agrupamento de objetos bem definidos e discerníveis. Então, por exemplo, que falamos bastante sobre nas últimas aulas. Conjunto, nada mais, nada menos, pode ser visto como uma caixa, ou seja, aquele recipiente capaz de comportar objetos. Então, a gente já sabe aí que se a gente sempre pensar num conjunto como uma caixa, a gente sabe que nela a gente pode ou não pode ter objetos dentro. Então, essa caixa existe independentemente de haver algum objeto dentro dela ou não. Então, logo, a gente também pode afirmar assim que o conjunto existe independente de haver um objeto associado a ele. Então, uma coisa que eu falei bastante para vocês, se a gente for pensar em uma caixa de bombons, que tem como os elementos e objetos representados os bombons dentro da caixa. Aí a gente sabe que a caixa não pertence ao conjunto, ela é o conjunto. E os bombons, eles são os elementos que estão dentro da caixa. E a gente tem algumas regrinhas sobre os conjuntos também. Importa quem são os objetos ou elementos que estão nesse conjunto, mas não importa a ordem dos objetos apresentados. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto que tem dentro dele os números 1, 2, 3 e 4, eu posso estar representando eles como 1, 4, 3 e 2. Então, não importa a ordem deles, só importa o que está dentro dele, né? Dentro desse conjunto. Outra, os conjuntos, eles não toleram repetição de objetos. Então, uma das regras que a gente tem também é que todos os elementos, eles têm que ser diferentes, não podem ter elementos repetidos. Então, é isso que é o nosso conjunto, né? Mostrando um pouquinho para vocês novamente. Aqui a gente tem algumas maneiras de poder representar os conjuntos, 3 maneiras. Por enumeração ou listagem, que a gente coloca os conjuntos dessa forma aqui, como eles estão, com as chaves. E sempre tem ponto e vírgula para separar os elementos do conjunto. E aqui tem outro, né? Exemplo, o conjunto B igual a B e C. Aí também a gente pode representar os conjuntos pelo método da compreensão, que seria A conjunto do universo X, espaço, né? A gente faz uma separação e a propriedade característica de X. Igual o exemplo que eu tinha feito para vocês antes. Se for um conjunto, se for um elemento com conjuntos de números inteiros, onde as propriedades características sejam 1 menor ou igual a x menor ou igual a 5. O resultado seria 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no método da compreensão, a gente colocaria, vou colocar aqui um pointer, a gente colocaria no método da compreensão A é igual a x pertencente aos números inteiros de
1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Isso está nos exemplos que eu passei para vocês na lousa, então é por isso que eu não estou explicando aqui novamente, porque isso daqui é só mais uma recapitulação da parte que a gente viu até agora. Outra forma de explicar ou representar os conjuntos é por meio do diagrama de Venn-Euler, que seriam aqui. A gente sabe que aqui tem um conjunto, e esse conjunto aqui é um conjunto que vai de 1, 3, 2, 4 e 6. E agora que a gente falou um pouquinho sobre os conjuntos especiais, eu vou retomar para você a parte dos conjuntos. Então, tem os conjuntos vazios, onde nenhum elemento satisfaz as suas propriedades. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho x pertencente aos números naturais entre 1 e 2, a gente já sabe que não tem nenhum número natural que está entre 1 e 2. Então, aqui seria um conjunto vazio. E aqui também tem pertencente aos números reais. Isso daqui seria de números reais. Então, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Quando a gente for fazer a mudança aqui, daria x ao quadrado é igual a menos 1. E isso já dá um número que não é real. Então, já não tem como. A gente diz que também é um conjunto vazio. E o conjunto vazio, a gente pode sempre representar dessas duas formas que estão aqui. Que aqui, ó, do vazio e um conjunto vazio também. A gente tem o conjunto unitário, onde apenas um elemento satisfaz a sua propriedade característica. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto A, onde x pertence aos números naturais entre 2 e 4. Bom, pensando nos números naturais, eu sei que o conjunto A, ele vai ser igual a 3. E é o único valor que vai poder satisfazer essa propriedade. Então, a partir de um critério que a gente cria para esses conjuntos, a gente sabe quais são os elementos característicos desse conjunto. E aí deixa tudo bem mais fácil na hora de pensar neles. Outro conjunto que a gente tem também é o conjunto universo. O conjunto universo é aquele que tem todos os elementos. Então, simbolicamente, eu posso dizer que para todo x pertencente ao conjunto universo. Então, isso daqui tá errado, deixa eu organizar aqui até para mandar para vocês. Então, o conjunto universo, ele é aquele que tem todos os números, ou todos os elementos, né? No caso que estão sendo analisados possíveis. Todos os elementos possíveis estão no conjunto universo. E agora, a gente vai voltar a falar um pouco sobre os subconjuntos. Então, a gente se pergunta de novo, eu esqueci o que são os subconjuntos. Então, a primeira afirmação que a gente tem aqui é que para que um conjunto A seja subconjunto de outro B, é necessário que todos os elementos de A também sejam de B. Então, a gente volta para a ideia daquelas máquinas de pegar bichinhos de pelúcia. Então, eu vou lá, coloco umas moedinhas nessa máquina. Eu sei que essa máquina aqui, ela pode ser considerada um conjunto. Então, por exemplo,
aqui essa caixa que tem esses bichinhos de pelúcia aqui, essas pelúcias, podem ser consideradas um conjunto. E aí, se eu coloco moedinhas e tiro alguns elementos daqui, eu consigo pegar alguns elementos daqui. Então, eu peguei esse peixinho aqui e essa bolinha aqui, bolinha de basquete. Eu posso dizer que esses dois elementos que eu peguei, eles são um subconjunto dessa máquina, porque eles vieram a partir desses elementos. Então, é basicamente isso que é um subconjunto. É necessário que todo elemento de A também seja elemento de B, para que um seja subconjunto do outro. Então, agora a gente vai voltar a falar das propriedades dos conjuntos, que seriam as propriedades da inclusão. Então, esse símbolo aqui significa estar contido. Então, para subconjuntos, a gente sempre tem essa questão de estar contido. A gente sabe que o conjunto universo, ele tem todos os elementos possíveis. E a gente sabe que para que um conjunto A seja subconjunto de B, é necessário que todos os elementos de A sejam elementos de B. Então, eu posso afirmar já que para qualquer conjunto A, eu sei que ele é um subconjunto do conjunto universo, porque no conjunto universo tem todos os elementos. Então, aqui a gente já pode dizer. E eu posso dizer também que todo conjunto A está contido em um conjunto A. E, por exemplo, se a gente tem uma caixa de bombons e que para que um conjunto seja subconjunto de outro, todos os elementos de A também sejam elementos de B, eu posso dizer que a caixa de bombons é um subconjunto da caixa de bombons, porque todos os elementos da caixa de bombons são dela mesma. Então, é uma propriedade reflexiva. E aí, eu sabendo também que o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto D, eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto D, que é transitiva. E aí a gente pergunta, por quê? Bom, se eu sei que todos os elementos de A, eles vão vir do conjunto B. E se eu sei que todos os elementos de B vão vir do conjunto D, eu já posso fazer essa associação, que todos os conjuntos A, todo conjunto A, melhor dizendo, ele está contido no conjunto D. Ele é um subconjunto de D. A gente tem também aquela questão da igualdade de conjunto, né? Se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, então, se um está contido no outro e para que um seja subconjunto do outro, eles têm que ter o subconjunto tem que ter todos os elementos desse conjunto, eu já posso dizer que A é igual a B, igualdade de conjunto. E aí eu posso dizer também que todo o conjunto vazio está contido no conjunto A, para todo e qualquer A. Por quê? Porque eu imagino a caixa de bombons, de novo, vamos para a caixa de bombons. Se eu comer todos os bombons que estão na caixa, fica o vazio. Mas a gente sabe que pode ter um conjunto vazio. Então, todo o vazio é sempre subconjunto de A. Agora, para a gente voltar, eu tinha feito uma análise aqui para vocês sobre
sobre isso daqui, então eu estou passando um pouco mais rapidamente para a gente poder fazer os exercícios depois. É uma recapitulação de tudo que a gente de tudo que a gente viu até agora. A gente tem como última propriedade da inclusão desses subconjuntos, se A possui N elementos, então o número de subconjuntos de A é igual a 2N. E isso tem a ver com aquela das possibilidades, né? Da parte meio que a parte fatorial. Então, não, a parte fatorial não. Tem todo a ver com a parte das possibilidades. Então, por exemplo, se eu sei que todos os elementos, eles têm duas opções, né, em relação ao conjunto. Ele pode estar e pode não estar. Então, são sempre duas possibilidades para cada elemento que eu for colocar. Então, se a gente tiver N vezes, a gente já sabe que vai ser sempre assim, para saber o número de elementos que ele pode possuir, o número de subconjuntos que esse conjunto pode possuir, né? O conjunto A, no caso, que foi aquilo que eu mostrei para vocês. Sempre lembrando que o vazio também faz parte dos subconjuntos possíveis. Bom, com relação à parte de conjuntos e subconjuntos, é mais isso mesmo que eu tinha para explicar para vocês, porque a gente já foi vendo sobre isso, e agora eu quero falar um pouco continuar falando, né, sobre as operações entre os conjuntos, que foi a última parte que a gente deu uma olhadinha. Bom, a gente vai começar falando sobre a união. A união é definida como um conjunto formado por todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, a união, ela tem esse símbolo aqui, sempre. Então, quando a gente estiver falando de conjuntos, a gente sabe que este símbolo aqui é o símbolo da união. Então, a gente sabe que, no caso da união, X, aí para X pertencente a A ou X pertencente a B. Então, se eu tenho alguns valores aqui, como por exemplo, se eu tiver um conjunto A, vou escrever aqui. Peraí. Se eu tenho um conjunto A igual a 1, 2, 3 e um conjunto B igual a 4 e 6, eu sei que a união entre A e B vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 6, que são todos os valores, todos os elementos, aliás, desses dois conjuntos, que é a união. Então, por exemplo, seria como se fosse uma... É isso mesmo, né? A união entre conjuntos. Todos aqueles que... formados por elementos dos dois conjuntos, somando os dois, e o elemento tem que ser necessariamente de pelo menos um dos conjuntos. Lembrando que se for um elemento presente nos dois conjuntos, a gente pode colocar ele uma vez só. E aqui, sobre a união, a gente tem algumas propriedades também da união, que são coisas que vão ser sempre verdadeiras.
aqui, no caso, se eu colocar, se eu for colocar a união de A do conjunto A com o conjunto vazio, vai ser A, porque se eu somar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto vazio, o vazio não tem nenhum elemento dentro e o A tem alguns elementos. Então, vão ser, nessa união, vai ter só os conjuntos A, de A. Agora, se eu for colocar a união do conjunto A com o conjunto universo, vai ser o conjunto universo. Por que o conjunto universo? Porque o conjunto universo, ele engloba todos os elementos. E como eu sei que os elementos A vão estar dentro desse conjunto universo, então eu já posso dizer que a união do conjunto A com o conjunto universo vai ser sempre o conjunto universo. Isso para qualquer conjunto. Conjunto A é só para a forma didática, mas pode ser para qualquer conjunto. Vai estar presente, a união vai ser sempre o conjunto universo. E agora, se eu for colocar a união entre o conjunto A e o conjunto A, vai ser sempre o conjunto A. Então, é idempotente, porque a gente já sabe que os conjuntos, os elementos não são repetidos nos conjuntos, e todos os elementos do conjunto A, se eu for colocar todos os elementos em comum e não, né, de apenas um deles, vai ser esse daí, o conjunto A mesmo. E aí, se eu for colocar a união entre o conjunto A e o conjunto B, vai ser equivalente à união do conjunto B com o conjunto A, porque é a formado, né, por todos os elementos entre A e B. Então, se for formado por todos os elementos entre A e B, é o mesmo que dizer que é formado por todos os elementos entre B e A, porque nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o produto final, nesse caso da união. E aí, se eu for colocar também, isso sendo comutativo, na verdade. E aí, se eu for colocar a propriedade número 5, a união, primeiro vamos na parte que está entre parênteses, né? A união entre o conjunto B e o conjunto C, então isso vai formar alguma coisa, por exemplo. E imagina que vamos chamar vamos chamar de chocolates A, né? No caso do conjunto A, chocolates B e chocolate C. Então, a união entre os chocolates B e chocolate C vai gerar os chocolates B e C. E aí, a união entre os chocolates A e B e C vai gerar A, B e C. E aí, se eu for fazer a união entre os chocolates A e B, aí vira AB. E a união entre a B e o C fica ABC também. Então, eles acabam sendo equivalentes, porque são todos os elementos. Então, a ordem vai acabar não alterando o produto final, nesse caso, da união. Então, no caso da união é isso, né? A gente colocar todos os elementos em A e B e colocá-los em um conjunto só. Lembrando que ele tem que ser necessariamente de pelo menos um dos conjuntos e não vão ser repetidos quando aparecem mais de uma vez. Aqui a gente tem também a intersecção entre os conjuntos. E aí, o que é a intersecção? Nesse caso, é formado pelos elementos comuns A e B. E a intersecção, ela é feita desse modo. O símbolo da intersecção, sempre que a gente estiver falando de conjuntos, é assim. Então, a intersecção entre A e B, na hora da gente observar a intersecção, eu sei que vai ter sempre um elemento x aqui, onde x tem que ser pertencente a
e X pertencente a B, para ser dito como uma intersecção. Elementos comuns a A e a B. Sempre. Então, vão ter que ser os elementos em comum. Então, por exemplo, se eu tenho dois conjuntos. O conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é formado por 3, 4, 5, 6. E aí eu sei que esse conjunto, essa intersecção, vai ser 3 e 4. Por quê? Porque são os elementos comuns a A e a B. A intersecção também tem algumas propriedades. Eu sei que a intersecção entre A e o vazio é o vazio, porque os elementos comuns entre um conjunto A e um conjunto vazio vão sempre ser o vazio, porque o vazio não tem nada. Então, só serão iguais quando a gente pensar nesse vazio. Se eu for pensar na intersecção entre A e o conjunto universo, vão ser os elementos A, de A, porque eles são os conjuntos, os elementos comuns entre esses dois conjuntos. No caso, se eu for fazer a intersecção entre o conjunto A e o conjunto A, aí nesse caso vai ser o conjunto A mesmo, porque os elementos vão ser iguais. E se eu for colocar a intersecção entre A e B, vai ser igual à união entre B e A. E aí a gente pensa assim, imaginando que os conjuntos de... Opa, calma aí. Aqui está um pouquinho errado. Peraí. Deixa eu organizar aqui. Então, na verdade, a intersecção entre... Agora faz sentido. A intersecção entre A e B, que são os elementos comuns entre A e B, vão ser os mesmos elementos comuns entre B e A, que é uma operação comutativa. Então, os elementos comuns, se a gente fizer os elementos comuns entre A e B, vão ser os mesmos elementos comuns entre B e A. E aí, se a gente for parar para pensar também nos elementos comuns entre B e C, e depois a gente colocar aqui os elementos comuns entre, ou melhor, a intersecção, né? Que vai dar na parte dos elementos, os elementos comuns entre A e essa intersecção aqui vai ser o mesmo que a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B, e a intersecção disso com o conjunto C vai ser associativa. No caso, e se eu for colocar os elementos comuns entre dois conjuntos que não possuem elementos em comum? Ele vai acabar virando um disjunto. Então, por exemplo, se eu colocar os elementos comuns, se eu tiver uma caixa da Nestlé
e uma caixa de bombom da Lacta. Os elementos em comum dos dois, não tem nenhum bombom igual ali, porque eles são de marcas diferentes, né? Então, eu posso dizer que esses conjuntos são disjuntos, porque eles não possuem nenhum elemento em comum. Então, é isso sobre a interseção. Interseção. Agora, se eu for falar sobre conjuntos formados por apenas um dos dois elementos, aí eu digo que isso é a diferença. Então, a diferença seria a nossa subtração, né? No caso, formada por elementos de A, por exemplo, mas que não pertencem a B. Então, por exemplo, a diferença a gente pode dizer como assim, dizer desse modo aqui. E aí eu sei que x vai ser igual a x pertencente a A, mas o x não vai ser pertencente a B, porque essa é a diferença, onde só os elementos que não pertencem ao outro conjunto vão ser ditos como os elementos da diferença, que é o que faz um diferente do outro. Então, não existe propriedade comutativa da diferença, porque A menos B é diferente de B menos A. Então, por exemplo, se eu tenho dois, vamos pensar de forma assim, mas é que depende muito, né? Mas se eu tenho, a gente pensa igual a subtração na maioria, numa parte dos casos. Se eu tenho 5 menos 3, vai dar 2. Só que se eu tenho 3 menos 5, nesse caso aqui, se eu tenho... Peraí, um segundinho. Se eu tenho 3 menos 5, vai dar menos 2. Então, a gente já pode dizer aí que eles não são iguais, porque 5 menos 3 é 2 e 3 menos 5 é igual a menos 2. Claro que isso vai variando, mas é mais para que vocês entendam que não é a mesma coisa, né? Então, por isso que a gente não tem propriedade comutativa. Então, para efetuar A menos B, não se exige que B esteja contido em A. Quando A e B são disjuntos, ou seja, se eles não possuem elementos em conjunto, tem-se que A menos B vai ser igual a A mesmo, porque nenhum elemento de A pertence a B. Então, a gente não tem elementos comuns entre eles para tirar, para fazer essa diferença. Então, todos eles vão ser diferentes nesse caso aqui. Aqui, a gente já pode dizer que a parte dos complementares, que são os... Considerando um B subconjunto de A, e aí vem B contido em A, define-se que o complementar de B em relação a A é o conjunto de elementos que faltam para B se transformar em A, ou seja, A menos B. Então, a gente tem aqui, lê-se que o complementar de B em relação a A é sempre A menos B. Ele também pode ser representado como o conjunto universo menos o A, assim, desse modo. Aqui a gente tem algumas propriedades sobre a operação complementar, que é para a gente analisar essa última propriedade aqui sobre os conjuntos.
Então, se eu sei aqui que o complementar do conjunto vazio vai ser o conjunto universo, porque é tudo que falta para o conjunto vazio se transformar nesse conjunto, né? Que seria tudo que falta nele, se a gente for parar para pensar. Menos o conjunto vazio, menos o conjunto universo. Então, vai ser isso daqui. E aí, se eu tenho o complementar, quanto que falta do... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu editar aqui para vocês que isso daqui é... Aqui é... Peraí. A e U. Pronto. Então, isso daqui é uma representação, né? A gente sempre diz, quando tem esse conjunto vazio, o conjunto universo, que é o complementar de A para que ele se torne o conjunto universo. Então, a gente imagina que todos os outros que vêm depois desse são relacionados ao conjunto universo. Então, a gente pode dizer que o complementar do conjunto vazio em relação ao conjunto universo é o conjunto universo mesmo. O complementar do conjunto universo para o conjunto universo é o vazio, porque o conjunto universo já tem ali, então não tem nenhum elemento que falta para ele se transformar nele mesmo. E aí, se eu for fazer uma inversa, então, por exemplo, se eu colocar o complementar do conjunto A em relação ao conjunto, o complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo vai ser o conjunto A mesmo. Então, se eu for colocar aqui do que falta do A para o vazio, depende, é um idempotente. E aí eu sei que se X pertence a X é diferente, né? Não pertence ao conjunto complementar de A, né? Que seria o complementar de A em relação ao conjunto universo. E se o X pertencer ao complementar de A em relação ao conjunto universo, o X não pertence a A, que é nesse caso aqui. Eu tenho também que, se a gente for fazer pelo Teorema de Morgan, a gente pode fazer a afirmação de que o complementar da união entre A e B para o conjunto em relação ao conjunto universo, eu posso dizer que é o mesmo que o complementar de A em relação ao conjunto universo, a união, né, do complementar de A em relação ao conjunto universo e do complementar de B em relação ao conjunto universo também. E aí dá ao complementar não, da interseção. E a mesma coisa ao inverso. Eu posso dizer que o complementar da intersecção de A e B é igual em relação ao conjunto universo, é o mesmo que o complementar de A em relação ao conjunto universo, a união do complementar de A em relação ao conjunto universo, e o complementar de B em relação ao conjunto universo. E aí, outra coisa que a gente tem aqui também é a contrapositiva, que se eu sei que o
A está contido em B, então o complementar de B em relação ao conjunto universo vai ser igual ao complementar de A em relação ao conjunto universo, porque um está contido no outro, é uma contrapositiva. Então, bom, esse é um resumo do que a gente foi vendo, embora essa parte da diferença e do complementar e da intersecção também a gente acabou vendo agora, mas é mais isso mesmo que temos sobre toda essa parte aqui de conjuntos. Essa é a matéria da teoria elementar dos conjuntos, que está no primeiro capítulo do livro, da frente 1, do poliedro. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Facebook também, no grupo do cursinho, que aí eu vou responder vocês da melhor forma possível. E é isso. Espero que vocês estejam conseguindo entender assim o método. E aí depois eu falo com vocês para a gente marcar um momento para resolver exercício nisso também.